Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me interromper, tá? Pode falar, fica à vontade, para que a gente possa eventualmente ter uma interação mais rápida aí. Bom, então vamos lá. Vamos abrir aqui o compartilhamento da tela. Joia. Então, vamos falar a respeito do sistema circulatório. Então, gente, quando a gente fala do sistema circulatório, é interessante a gente começar a respeito da menor estrutura do sistema circulatório. Essa estrutura nós chamamos de capilar sanguíneo. Os capilares sanguíneos, eles são formados por uma estrutura, como vocês podem ver aqui por esse esquema, nós temos então uma estrutura formada por uma parede, né? E aqui dentro dessa estrutura, nós temos as células passando. E se vocês observarem, essas células estão ocupando praticamente todo o diâmetro presente dentro desse capilar sanguíneo. Então, logo aqui por esse esquema, a gente já consegue perceber que esse vaso sanguíneo ele tem um diâmetro bastante reduzido. E por que ele apresenta esse diâmetro reduzido? Vocês imaginam que os vasos sanguíneos eles são bastante calibrosos quando saem do coração e eles vão reduzindo de diâmetro cada vez mais, até chegar no capilar, que é muito fino. Então a gente pode imaginar ali como se fosse equivalente a uma avenida com 4 faixas para trânsito em um único sentido, e de repente você tem uma confluência para uma única pista. Ou seja, o tráfego para, né? O trânsito para completamente. Aqui é a mesma coisa. Então, a velocidade de passagem destas células por esse espaço é muito lento. Então, o fluxo sanguíneo nessa região fica extremamente lento. E qual que é a vantagem disso acontecer? Por que isso é importante de acontecer? Porque as células e os líquidos aqui presente, passando com essa velocidade reduzida, tem a possibilidade de se aproximar dessa parede. E essa aproximação permite a ocorrência de trocas. Essas trocas, normalmente, elas podem acontecer de 2 maneiras. Ou elas vão acontecer por difusão, ou elas vão acontecer por transporte ativo. Quando a gente pensa num transporte por difusão, a gente tem que pensar necessariamente em um transporte onde você tem um meio mais concentrado e essa substância vai para um meio menos concentrado, tá? Então, esse seria o trajeto normal de difusão desse líquido. De outra maneira, nós temos o transporte ativo. O transporte ativo, ele vai ser ativado, ele vai ser mediado por receptores. Então, a aproximação das moléculas nessa parede permite que elas entrem em contato com esses receptores, fazendo então a captação dessas moléculas e o transporte delas para o outro lado. Então, quando a gente pensa em transporte de água, solutos e gases, esse transporte normalmente ocorre por difusão. Mas quando a gente pensa em transporte de substratos e metabólitos, a gente tem que pensar que esse transporte vai ocorrer por transporte ativo. Por quê? Porque são moléculas, e são moléculas, normalmente moléculas grandes, né? Ou são moléculas ionizadas, ou são moléculas de médio e grande porte. Então, elas precisam de um transporte mais apropriado. Muito bem. Agora, vamos falar sobre a estrutura desses capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, eles vão ser formados por 2 tecidos. Um tecido que é o tecido epitelial
e o outro tecido, que é o tecido conectivo, né? Então, só recordando aí do semestre passado, nós temos isso como uma regra, não é verdade? Nós temos sempre, do lado de um tecido epitelial, nós sempre vamos ter um tecido conectivo. Perfeito. As células epiteliais, a gente consegue ver elas aqui muito bem. Então, a gente consegue ver, olha aqui, isso aqui é o núcleo da célula epitelial, aqui nós temos um outro núcleo da célula epitelial, e esse prolongamento aqui é o citoplasma dela, tá? Então, a célula epitelial, a gente consegue visualizá-la muito bem. E a gente também consegue ver que ela apresenta uma estrutura de um epitélio simples pavimentoso. E agora, nós temos mais um detalhezinho importante para falar aqui. Professor, Pois não? o senhor mudou de slide? Ainda não. Ah, tá, então tá bom. Então, como eu estava falando, essa célula, ela apresenta uma estrutura simples, né? Nós estamos vendo aqui um único núcleo, correto? Se nós temos um único núcleo, portanto, nós temos apenas um epitélio simples. E essa célula, pessoal, ela tem um nome especial. Essa célula é chamada de célula endotelial. E essa célula endotelial, quando ela está presente, ela vai apresentar o nome desse epitélio vai ser endotélio. E vocês devem se lembrar de endotélio porque nós falamos de endotélio na nossa última aula de coração, né? Então, quando nós falamos sobre o endocárdio, nós falamos que essa célula endotelial está presente no endocárdio. Tá legal? Perfeito. Então, essa é a primeira camada dos capilares sanguíneos, o endotélio. E a segunda camada? Alguém consegue enxergar a segunda camada aqui? Ninguém consegue enxergar a segunda camada aqui, né? Por quê? Porque o tecido conectivo, apesar de estar presente, ele é muito fino, muito, muito, muito fino. E esse tecido conectivo que está presente aqui, ele está presente apenas na forma de uma membrana basal. Olha só, então só recordando, né? Membrana basal é aquela região especializada de tecido conectivo que desempenha essa função de revestimento e suporte para células endoteliais. Então, apesar de ser uma camada muito fina, apesar de que na microscopia de luz a gente não consegue enxergar ela, a gente só consegue enxergá-la na microscopia eletrônica, ela está presente aqui. Tá legal? Muito bom. Então vamos continuar. Vamos agora, pessoal, falar com vocês sobre os tipos de capilares sanguíneos. Então, nos capilares sanguíneos, nós temos eles em número de 3. Eles são classificados como capilar contínuo, capilar fenestrado e sinusoide. Olha só que eu estou falando para vocês. Capilar contínuo, capilar fenestrado e sinusoide. Eu não estou usando o termo capilar junto com a palavra sinusoide. Por que isso? Daqui a pouquinho eu vou explicar de novo para vocês, vou explicar o motivo para vocês, tá bem? Então vamos falar sobre cada uma dessas estruturas e entender como que elas são formadas. Vamos começar com o capilar contínuo. Olha aí, pessoal. Então, primeiro nós temos aqui a estrutura do capilar contínuo. O capilar contínuo ele também pode ser chamado de capilar somático. Tá? Como que é a estrutura, então, do capilar contínuo? Bom, o capilar contínuo, então, ele vai ser formado por uma célula endotelial e pela membrana basal, como nós já falamos. E a estrutura aqui, ela é contínua. Então, nós temos uma estrutura que está circundando ininterruptamente. Por isso que é um capilar contínuo.
Para garantir que nós tenhamos essa continuidade do epitélio, para que a gente garanta que esse epitélio não vá ter nenhum buraco, né, nenhuma interrupção, quando a gente tem um encontro de uma célula endotelial com outra célula endotelial, nós temos aquela estrutura que a gente chama de complexo juncional. Não é mesmo? Então, os complexos juncionais, eles são proteínas transmembrânicas que permitem que uma célula epitelial fique grudada na outra. E no quesito aqui da célula endotelial, nós temos dois tipos de complexos de proteínas transmembrânicas que formam esse complexo juncional. Primeiro, nós temos essa que fica aqui em cima. Essa junção aqui, a gente chama ela de junção de oclusão. O que seria uma junção de oclusão, pessoal? Seria uma junção que oclude, uma junção que fecha, né? Uma junção completamente fechada, impermeabilizada. Então, a junção de oclusão ela é muito importante porque ela fecha completamente a estrutura da célula, impedindo que um líquido consiga extravasar do lúmen, que é esse espaço aqui, para o meio extracelular, tá? Então, o líquido não consegue passar por aqui, porque essa junção de oclusão oclude, fecha. Só que tem um detalhezinho pequeno, né? A junção de oclusão, ela é fraca. Então, se você botar muita pressão na junção de oclusão, ela rasga. Então, para garantir que essa junção de oclusão vá se manter fechada, nós temos aqui outras junções que a gente chama de junções de ancoragem. As junções de ancoragem, elas também são proteínas transmembrânicas que ficam grudadas uma na outra, porém, elas se associam ao citoesqueleto, né, que são aquelas proteínas intracelulares. Então, essa associação de proteínas transmembrânicas com proteínas do citoesqueleto permitem que ocorra, então, essa ancoragem de uma célula na outra, fazendo, então, com que o epitélio mantenha-se unido, firme. Então, mesmo que você coloque pressão e tente esticar, ela vai manter essa união. Tudo bem? Perfeito. E aí alguém pode perguntar, professor, e qual que seria aqui a função da membrana basal? A membrana basal fina demais, ela é praticamente microscópica, praticamente não, ela é microscópica, né? A gente nem consegue ver ela no microscópio de luz, só no microscópio eletrônico. Então, qual que seria a relevância dessa membrana basal aqui? Olha só, gente, apesar dela ser muito fina, ela ainda assim desempenha uma função muito importante. Por quê? Vocês imaginam que o seguinte, olha, se acontecer dessa célula endotelial, por algum motivo, rasgar, as células e as proteínas que estão aqui dentro não vão conseguir escapar. Por quê? Porque elas vão bater nessa parede proteica que está aqui. E só lembrando, pessoal, nós temos 3 camadas na membrana basal, né? A camada lúcida, que é formada por colágeno 4, a camada densa, que é formada por colágeno 7 e 4, e a camada reticular, que é formada por colágeno 4, 7 e 3. Tá? Então, essa malha proteica, essa malha de colágeno, impede que células passem para o lado de lá. Proteínas grandes, como, por exemplo, a albumina, ela impede que a albumina passe
para o meio extracelular. Tá certo? Então, a membrana basal, ela não é uma barreira impermeável, mas ela é uma barreira seletiva. Tá certo? Vamos continuar, então. Vamos passar agora para o próximo tipo de capilar, que é o capilar fenestrado ou capilar visceral. Olha, aqui o nome é bastante sugestivo, tá, gente? Capilar visceral. Por quê? Porque ele está associado a vísceras. Ele está associado ao, por exemplo, ao intestino, ele está associado a glândulas endócrinas, ele está associado ao rim, tá? Então, por isso que ele recebe o nome de capilar fenestrado ou capilar visceral. O que nós temos nesse capilar? Por que ele tem esse nome? Porque é o seguinte, gente, a célula endotelial aqui, ela sofre um processo de fusão de membrana. Então, vocês estão vendo aqui, olha, aqui é a membrana interna, que está em contato com o lúmen, e aqui é a membrana externa, que está em contato com a membrana basal. Aqui, de repente, você tem como se alguém viesse e desse um beliscão na célula endotelial, tá? Essa célula endotelial vai ficar achatada. A membrana interna vai se fundir à membrana externa, formando uma membrana única. Essa estrutura aqui, achatada, a gente chama de fenestra. E essa membraninha a gente chama de diafragma, tá? Então a estrutura toda, essa estrutura toda aqui, a gente chama de fenestra. E a membrana fundida a gente chama de diafragma. Então aí pergunto para vocês, pessoal, qual que é a vantagem de um órgão como o intestino apresentar uma membrana como essa? A resposta é muito simples. A resposta é economia de energia. Por que economia de energia, pessoal? Olha aqui, o que vai acontecer? Nós temos uma molécula, vamos pensar aí em um aminoácido, tá? Então, esse aminoácido quer atravessar o vaso sanguíneo e chegar até o tecido conectivo. Como é que isso é possível? Então, ele vai primeiro atravessar essa membrana. Aminoácido é uma molécula grande. Então, ele precisa de um transporte ativo. Ou seja, para atravessar essa primeira membrana, ele vai gastar ATP. Para atravessar o citoplasma, ele também vai gastar ATP, porque ele tem que ser captado por uma vesícula e essa vesícula tem que ser transportada. Isso gasta ATP. E quando ele chega aqui do outro lado, tem a membrana externa. Então, ele tem que gastar ATP de novo para atravessar. Então, em um capilar contínuo, uma substância para atravessar, ela gasta pelo menos 3 ATPs. E num capilar fenestrado, uma molécula para atravessar vai gastar um único ATP. Por quê? Porque só tem uma membrana para atravessar. Olha aqui, ó. Tá vendo? É só uma membrana. Então, é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido e gasta muito menos energia. Então, o intestino, que faz transporte a toda hora, isso é super importante. Glândula endócrina, que transporta hormônio toda hora, isso é super importante. O rim, que faz a filtragem do sangue, e para isso ele tem que fazer a captação de todas as moléculas do plasma, passar por um processo de filtragem e devolver para o vaso sanguíneo, isso é super importante. Então, a presença de fenestras nesses órgãos gera uma baita economia de energia e uma baita e economiza muito tempo, tá certo? Então, por isso a importância aí dessa condição.
E aí, gente, nós temos um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. No capilar fenestrado, existe uma única exceção, tá? Existe um único órgão, existe um único local específico onde esse diafragma não vai existir. Então, vai existir literalmente um buraco, tá? Então, a estrutura de fenestra ainda existe, mas a membrana ela é completamente absorvida, ficando literalmente um buraco, tá? Esse local é chamado de glomérulo renal. Então, os glomérulos renais do rim, eles apresentam um capilar fenestrado sem diafragma, com ausência dessa membraninha aqui. Então, ele é chamado de capilar fenestrado sem diafragma. Tá certo? Por que isso é importante? Porque o glomérulo renal, ele vai captar todo o plasma. Ele vai captar todo o plasma. E ele vai jogar esse plasma nos túbulos renais. E aí, o que o túbulo renal vai fazer? Vai pegar o excesso de água, vai pegar o excesso de aminoácidos, vai pegar o excesso de glicose, vai pegar o excesso de íons e vai devolver para a corrente sanguínea. Então, de novo, a ausência de diafragma no glomérulo renal também é um facilitador, também é uma estrutura que favorece a economia de energia. Agora, vamos passar para o último tipo de capilar, que são os sinusoides. Pessoal, como eu falei para vocês, a palavra sinusoide ela não é acompanhada da palavra capilar. Por quê? Porque a estrutura do sinusoide, como vocês podem ver aqui por esse esquema, ela é toda furada. Ela parece um queijo suíço, né? Toda esburacada. E esses buracos, eles estão presentes não só na célula endotelial, mas também estão presentes na membrana basal, tá? Também está presente na membrana basal. Portanto, nós temos uma camada completamente descontínua. Em função disso, alguns autores acreditam que essa estrutura ela não pode ser considerada um capilar, porque ela é muito descontínua. Ela é muito descontínua. E aí, alguns autores simplesmente chamam de sinusoide. Pode ser que vocês encontrem literatura chamando de capilar sinusoide. Mas hoje, o consenso é que, sim, sinusoide é um tipo de capilar, mas ele aparece como uma palavra sozinha. Ele aparece apenas como sinusoide, exatamente para demonstrar que ele é uma estrutura muito particular, né? Uma estrutura bem específica, por ter essa descontinuidade da parede de célula endotelial e de membrana basal. E essa descontinuidade, pessoal, reflete também na estrutura da parede. Se vocês observarem aqui, olha como a parede é irregular, tá vendo? Ó? Ela desce, depois ela sobe, depois ela quebra aqui, sobe, ela vem para cá, tem um bolsão, ela desce, tem um outro bolsão, tá vendo como ela simplesmente ela se acomoda ao lado do hepatócito? Então, como ela toda esburacada, ela não consegue manter uma estrutura muito retininha. Por isso, ela simplesmente se acomoda na parede ao lado das células que são vizinhas a ela.
Onde nós podemos estar encontrando sinusoides, gente? Os sinusoides, eles são observados em órgãos que nós chamamos de órgãos hematopoéticos, ou seja, órgãos que têm uma relação muito grande com com geração de células sanguíneas ou maturação de células sanguíneas. Aí nós podemos estar falando, por exemplo, do fígado, por exemplo, do baço, do timo, dos linfonodos, da medula óssea. Então, todos esses órgãos, eles apresentam sinusoides. E isso é uma coisa muito boa, gente. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Vocês imaginam uma célula que está morrendo e precisa ser eliminada da corrente sanguínea. O que ela vai fazer? Ela vai lá para o baço, ela vai entrar em contato com os esplenócitos, e o esplenócito, então, vai pegar ele, né? Vai simplesmente coletar essa célula desse sinusoide e vai destruir essa célula. E isso que acontece com os eritrócitos velhos. Ou mesmo vocês imaginam que isso aconteça para a eliminação de substâncias tóxicas do sangue. Então, o fígado faz muito esse papel. Então, final de semana você sai para tomar umas cachaça, né? Aí o que você faz? A tua corrente sanguínea fica cheio de álcool. Álcool é tóxico, mas o álcool, ele entra nos vasos sanguíneos, ele é absorvido pelo intestino, né? Ele cai na corrente sanguínea, ele vai para o fígado. Aqui no fígado, o hepatócito capta esse álcool, quebra ele em uma molécula mais simples e lipossolúvel e consegue devolver essa molécula menos tóxica e facilmente eliminável pela urina. Então, esses buracos, né, essa descontinuidade de parede, ela é muito importante para esses órgãos hematopoéticos. Por quê? Porque eles conseguem ter acesso 100% livre para entrar em contato com o plasma e com as células sanguíneas. Tá certo? Eu gostaria de saber se, por acaso, alguém tem alguma dúvida por enquanto. Estamos tranquilos? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, tá? Ou pode me chamar aqui a qualquer momento, tá bem? Vamos continuar, então. Pessoal, então, agora que nós já falamos sobre a estrutura toda de capilares sanguíneos, vamos passar agora para as estruturas maiores de vasos sanguíneos. Essas estruturas, elas são chamadas de artérias e veias. Então, tanto as artérias quanto as veias, elas vão apresentar 3 camadas teciduais. Elas vão ter uma camada que a gente chama de túnica íntima, uma camada que chama de túnica média e uma camada que a gente chama de adventícia. Então, tanto as artérias quanto as veias vão apresentar essas 3 camadas, tá? Íntima, média e adventícia. Vamos falar rapidamente dessas camadas. O que a gente tem na túnica íntima, gente? A túnica íntima, ela vai ser formada por 2 tecidos. Ele vai ser formado primeiro pelo epitélio, que é a célula endotelial, e segundo, ele vai ser formado por um tecido conectivo frouxo, que a gente chama de tecido subendotelial. Pessoal, o tecido subendotelial, ele é o tecido que a gente já conversou lá no coração. Então, a túnica íntima
ele é 100% correspondente à estrutura que nós temos no endocárdio. Então, a mesma estrutura que nós temos lá no endocárdio, nós temos aqui nas artérias e nas veias, que é, então, a formação de endotélio mais tecido subendotelial. Ok? Na sequência, nós temos a túnica média. A túnica média, pessoal, a depender do tipo de vaso sanguíneo que nós tenhamos, ela pode ser formada de 3 maneiras diferentes. Ela pode ser formada por tecido conectivo apenas, ou ela pode ser formada apenas por musculatura lisa, ou ela pode ser formada por um arranjo de tecido conectivo e musculatura lisa. Então, aqui, de novo, nós percebemos uma semelhança muito grande da túnica média com o miocárdio. Por quê? Porque a túnica média de alguns vasos sanguíneos, principalmente as artérias, pode ser formada de musculatura. Só que aqui, no caso, é musculatura lisa, né? Lá, o miocárdio, nós temos a musculatura formada por fibras estriadas cardíacas, não é mesmo? Então, aí nós temos um certo paralelo, uma certa organização semelhante. E, finalmente, a última camada. A última camada está representada aqui em laranja, ela é chamada de adventícia. Pessoal, lá no coração, a última camada, que é o epicárdio, ela é uma camada serosa. Por que é uma camada serosa? Porque ela é formada por tecido conectivo mais mesotélio. Aqui, ela é adventícia. Por quê? Porque ela é formada apenas de tecido conectivo. Tá? E o que vem depois dela? Algum tecido adjacente de outro órgão. No caso, um tecido conectivo do órgão onde esse vaso está passando. Então, quando vocês têm uma adventícia, vocês têm apenas tecido conectivo. Quando vocês têm serosa, vocês têm tecido conectivo mais mesotélio. Então, lá no coração, nós temos o pericárdio, que é formado por serosa. Nos vasos sanguíneos, nós temos a túnica adventícia, que é formada apenas por tecido conectivo. Perfeito. O que a gente pode falar de interessante sobre a adventícia? A adventícia, pessoal, ela é formada por tecido conectivo, e tecido conectivo a gente sabe que é um tecido importante porque ele faz conexão, ele faz proteção, ele faz revestimento. Então, primeiro, a adventícia vai ser importante para envolver e proteger o vaso sanguíneo. E segundo, o que ele faz? Ele faz transporte. Transporte do quê? Nós temos aqui pequenos vasos sanguíneos que vão nutrir todo esse tecido. Então, eles são vasos sanguíneos dos vasos sanguíneos. Então, são os vasos dos vasos. E esses vasos são chamados de vasa vasorum. Tá? Vasa vasorum. Então, esses pequenos vasos sanguíneos identificados na adventícia, que adentram as outras camadas dos vasos sanguíneos, eles são chamados, então, de vasa vasorum. E, eventualmente, também, quando você tem alguma terminação nervosa que entra por aqui e vai estimular a musculatura lisa, também ela passa primeiro pela adventícia e ela é conduzida para a musculatura lisa ou para o epitélio. Então, a adventícia ela é bastante importante nesses dois quesitos. Tá legal? Perfeito. Professor, pois não. O musculatura lisa é só na túnica média ou mais um? Então, a gente vai falar agora dos tipos de vasos sanguíneos, e aí a gente vai explicar direitinho como é que vai ser essa organização, tá? Então, isso vai variar bastante, dependendo do tipo de vaso.
Ok? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Vamos falar agora dos tipos de vasos. Opa, desculpa. Aqui, então, rapidamente, como que vai ser a organização? Então, nós temos o coração, né? Do coração, nós temos as artérias saindo dele. As artérias que saem do coração, ou as artérias que estão em contato com o coração, ou que saem do coração, ou que chegam ao coração, as artérias, eles têm uma constituição que a gente chama de artéria elástica. Essa artéria elástica, depois, ela vai ficando cada vez mais fina e ela passa a receber o nome de artéria muscular. A artéria muscular vai ficando cada vez mais fina e ela vira uma arteríola. A arteríola fica cada vez mais fina e vira um capilar. Agora esse capilar vai começar a ficar mais grosso. Esse capilar agora vira uma vênula. A vênula vai ficando mais grossa novamente e ela vira uma veia. E a veia agora vai retornar ao coração. Então, nós temos esses tipos de vasos sanguíneos presentes aí no sistema circulatório. Então, artérias elásticas, artérias musculares, arteríolas, capilares, vênulas, veias e coração. Tá? Então, esse é a ordem das estruturas. Vamos falar, então, primeiro da artéria elástica. Olha aqui, pessoal. Então, na artéria elástica, nós temos aqui uma artéria elástica corada com hematoxilina e eosina, e aqui uma outra artéria elástica corada com um corante chamado Van Gimson, que é um corante específico para fibras elásticas. Então, hematoxilina e eosina, a gente sabe que a gente consegue ver matriz extracelular e consegue ver núcleos. E é isso que a gente está enxergando aqui. E desse outro lado, a gente consegue ver apenas a coloração das fibras elásticas. Vocês podem perceber que a organização aqui pela hematoxilina e eosina é até difícil a gente distinguir os tipos de camadas, né? Epitélio a gente consegue ver que está pavimentoso, mas depois a camada subendotelial, a camada muscular, é difícil a gente distinguir. Por quê? Porque aqui nós temos uma grande concentração de fibras elásticas, tá? Toda camada, toda essa parede contém muita fibra elástica, por isso ela é chamada de artéria elástica. Se a gente olhar aqui na coloração de Van Gimson, agora a gente consegue distinguir bem as camadas. Olha só que legal, gente. Aqui a gente tem a primeira camada, que é o epitélio, e abaixo dele nós temos o tecido conectivo. Esse tecido conectivo aqui, ele vai ser um tecido conectivo elástico. Por quê? Porque ele é repleto de fibras elásticas. Então, epitélio mais tecido conectivo forma túnica íntima. Nessa regiãozinha aqui da túnica íntima, se avizinhando aqui com a túnica média, nós temos uma região mais escura. Essa região mais escura, gente, é uma região onde você tem um acúmulo de fibras elásticas. Esse acúmulo de fibras elásticas, ele recebe um nome específico, que a gente chama lâmina elástica interna, tá? Então, essa camadinha aqui é uma região onde você tem acúmulo de fibras elásticas, por isso ela está mais escuro.
Então, essa região a gente chama de lâmina elástica interna. Então, na artéria elástica, a gente pode falar que a túnica íntima ela é formada por endotélio, por tecido subendotelial e pela lâmina elástica interna. Tudo bem? Passando agora para a túnica média. O que a gente vai ter aqui na túnica média, pessoal? Na artéria elástica, a túnica média ela vai ser formada por uma camada entremeada de tecido conectivo elástico e fibra muscular lisa. Então você tem tecido conectivo, fibra muscular, tecido conectivo, fibra muscular, tecido conectivo, fibra muscular, uma após a outra. A gente consegue ver isso aqui nessa coloração. Se vocês perceberem aqui, olha, eu tenho essa região que está corada em roxo. Isso é fibra elástica. Depois você tem esse espaço em branco. Esse espaço em branco é fibra muscular. Depois eu tenho uma linhazinha roxa, fibra elástica. Depois uma linhazinha branca, fibra muscular. Roxo, branco, roxo, branco, roxo, branco. E assim segue a camada toda, tá? Então, toda a túnica média na artéria elástica, ela é composta, então, dessas entremeações de fibra elástica com fibra muscular. Por que isso é importante, gente? Porque a gente sabe que músculo consegue contrair e consegue relaxar. Mas a fibra elástica, ela tem uma grande vantagem. Qual que é a vantagem dela? Quando você aplica uma pressão nela, a tendência dela é voltar à posição original, né? Então, você tem uma resistência dessa parede pela fibra elástica e pela fibra muscular. Então, você tem dois tecidos diferentes que têm capacidade de se contrair, de se retrair e de se esticar. Dessa maneira, então, a aorta, por exemplo, ela consegue expandir na hora que o sangue entra e ela consegue retornar ao tamanho original. E ela fica fazendo esse movimento de expansão e retorno, expansão e retorno, expansão e retorno, graças, então, a esses dois tecidos, tanto a fibra muscular quanto a fibra elástica. Deu para entender? Então, a túnica média, ela é muito importante na aorta e também em todos os outros vasos que estão saindo do coração. Que a gente sabe que eles saem com muita força, né? Saem com uma pressão sanguínea muito elevada. Então, eles conseguem resistir a toda essa pressão graças à presença desses dois componentes, que é a fibra muscular e a fibra elástica. E, finalmente, nós temos aqui a última camada, que é a túnica adventícia. Pessoal, a túnica adventícia, ela é também formada por um tecido conectivo elástico na artéria elástica, né? Só que, de novo, nós temos uma região que tem alta concentração de fibras elásticas, que é a lâmina elástica externa, tá? Então, na túnica adventícia, nós vamos ter a lâmina elástica externa e depois tecido conectivo elástico, tá? Então, os dois juntos formam a túnica adventícia. Tranquilinho, gente? Então, essa é a constituição da artéria elástica. Pessoal, gostaria de aproveitar aqui e fazer uma correlação importante aqui para vocês. Olha só como a fibra elástica é importante nessa aorta. Nós podemos estar falando aqui para vocês um exemplo importante que é uma síndrome genética, que é a síndrome de Ehlers-Danlos.
Na síndrome de Ehlers-Danlos, nós temos uma mutação na composição de aminoácidos das fibras elásticas, fazendo com que a pessoa tenha uma maleabilidade muito maior, né? Então, essa pessoa, normalmente, ela apresenta uma flexibilidade muito grande. Então, normalmente, a gente observa aquelas pessoas de circo, né? Então, aquela pessoa que consegue se dobrar, caber numa caixinha, ou consegue pegar o rosto e esticar muito. Então, essas pessoas, elas têm essa síndrome e elas têm uma mutação na composição de aminoácidos das fibras elásticas, propiciando, então, essa elasticidade muito grande, exacerbada desse tecido. E aí, o que acontece, gente? A pessoa que tem Ehlers-Danlos, ela tem uma tendência muito grande de apresentar rompimento de aorta. Então, essas pessoas, à medida que elas vão envelhecendo, essa parede, ela pode ir se danificando a ponto da aorta arrebentar. Então, só para mostrar para vocês que uma fibra elástica defeituosa nessa parede é algo significativo que pode levar a um comprometimento da funcionalidade normal desse vaso sanguíneo. Tá legal? Vamos passar então agora para outro tipo... desculpa, antes de passar para o próximo, só falar aqui alguns exemplos importantes de fibras elásticas. Desculpa, de artérias elásticas. Então nós temos a aorta, a artéria pulmonar, a artéria braquiocefálica, a artéria subclávica, a artéria carótida comum, a artéria ilíaca comum. Então, todas essas artérias aqui são artérias elásticas. Agora vamos passar para a próxima. Agora vamos falar sobre a artéria muscular. Pessoal, o nome também é bastante sugestivo, né? A artéria muscular, ela não vai ter tanta fibra elástica, porque ela não é mais chamada de artéria elástica, não é verdade? Então, na região onde nós tínhamos aquela composição de fibras elásticas com fibras musculares, agora a gente vai ter apenas fibras musculares. Tá legal? Por isso que é a artéria muscular. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Túnica íntima. Qual vai ser a constituição aqui da túnica íntima? Túnica íntima, então, nós vamos ter o endotélio e o tecido subendotelial. E no tecido subendotelial, a gente vai ter essa linha escura, que é aquele acúmulo de fibras elásticas, formando a lâmina elástica interna. Tá? Então, na artéria muscular, ainda nós vamos ter a lâmina elástica interna. Abaixo disso, nós vamos ter a túnica média. O que a gente tem na túnica média? Na túnica média, a gente tem praticamente apenas fibra muscular lisa. Por isso é chamado de artéria muscular. Então, toda essa camada aqui, ela vai ser formada por fibra muscular lisa. E aqui na túnica adventícia, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos essa camada espessa, formada por esse acúmulo de fibras elásticas, que é a lâmina elástica externa. E essa lâmina elástica externa ela é seguida de um tecido conectivo fibroso. Então, essa é a estrutura da túnica adventícia. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a composição da túnica íntima. Vamos agora passar para o próximo tipo de vaso. Professor, rapidão. Oi, fala. Desculpa falar, mas parece que o AVA ele tem um limite de tamanho do arquivo que você vai postar lá. E se esse vídeo ficar muito grande, você não vai conseguir postar.
Então, com a Cissa, a gente estava tentando avisar ela a mais ou menos 40 minutos para ela parar e salvar a aula e depois começar de novo a partir daquele ponto. Quer que a gente te avisa? Alguma coisa do tipo? Pode ser. Porque eu acho que já deu 40 minutos. Já deu 40? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Vamos... Aqui eu vou interromper a gravação. Não, deu 14 minutos só. Por enquanto, deu 14 minutos de gravação. Ok? Mas sua aula começou faz uns 40 minutos já. É porque eu comecei falando, né? E não estava gravando ainda. Ah, tá. Desculpa, então, eu comecei a gravar só depois que eu falei rapidinho para vocês. Tá certo? Professor, para mim tá aparecendo 1 minuto e 1 hora e 6 minutos de gravação. Tá aparecendo para mim. É porque você entrou a 1 hora e tantos minutos, né? Não, acredito então, que seja... o tempo aparece para você a partir do momento que você começou a... Quando você entrou na sala. Mas aqui está aparecendo para mim que eu estou gravando apenas há 15 minutos, tá? Então, tá bom. Beleza, vamos continuar gravando mais um pouquinho, daí a gente já interrompe essa gravação e passa para o próximo, tá? Mais uns 10 minutinhos, daí a gente passa para o próximo. Vamos continuar então. Bom, tranquilo então por enquanto, né? Ok. Continuando então, gente. Nós temos agora uma estrutura importante para a gente falar, que é essa organização da túnica íntima das fibras das artérias musculares. Estão vendo que a túnica íntima está toda pregueada? Por que isso acontece, gente? A artéria muscular, ela já está um pouquinho distante do coração. Então, ela utiliza a musculatura dela para regular a pressão sanguínea. Então, quando a gente está com uma pressão sanguínea caindo, o que essa fibra muscular faz? Ela contrai, isso faz com que o lúmen reduza de tamanho e a pressão interna aumenta. Do contrário, quando a gente está com a pressão sanguínea muito alta, o que ele vai fazer? Ele vai relaxar, de modo que esse lúmen vai aumentar de tamanho e a pressão interna vai reduzir. Então, para que a túnica íntima consiga acompanhar esse processo de contração e relaxamento, ele mantém a sua superfície pregueada. Então, a gente está vendo essa superfície pregueada, por quê? Porque a musculatura aqui está contraída. Se essa musculatura tivesse relaxada, essa parede estaria distendida. Tá legal? Normalmente, em cadáver pós-mortem, a musculatura normalmente está contraída. Normalmente, tá? Normalmente. Normalmente, o último estímulo que se tem é de contração. E aí, esse músculo não consegue mais relaxar. E aí, o que acontece? Normalmente, em uma estrutura de uma biópsia ou de uma necrópsia, a gente vai identificar as artérias musculares com a túnica íntima toda pregueada. Então, isso facilita essa identificação dessa estrutura. Tá legal? Muito bem. Vamos continuar aqui. Próxima estrutura. Então, como eu falei para vocês, a artéria muscular, ele vai reduzir de tamanho. Né? Então, ele vai reduzindo, até que ele fica com um diâmetro bem curto. Além dele ficar com um diâmetro bem curto, a estrutura de parede desse vaso, ele vai reduzir também.
né, também vai sofrer uma redução. Então, como vocês podem visualizar aqui, a artéria, essa estrutura agora, que a gente chama de arteríola, ela vai apresentar uma parede muito mais simples, com uma estrutura com menos células, com um tecido mais reduzido. Mas ainda assim, nós mantemos as 3 camadas. Então, ainda assim, nós vamos ter túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, tá? Então, apesar da arteríola ser menor, apesar da arteríola ter uma estrutura bem reduzida, ela ainda mantém a estrutura de íntima, média e adventícia. Então, vamos falar aqui sobre essa estrutura, como ela está organizada. Então, bora lá. Primeiro, íntima. Como que a gente visualiza a íntima? A íntima, a gente consegue ver, basicamente, a célula endotelial. Tá? Olha, a célula endotelial, ela está bem proeminente, né? Ela fica, parece que entrando no lúmen, né? Parece que ela está entrando no lúmen. E o tecido subendotelial, ele se reduz a uma membrana basal. Então, o tecido subendotelial, ele está presente, porém, ele está organizado apenas como uma membrana basal. Ok? Na sequência, o que nós temos? Após a túnica íntima, nós temos a túnica média. A túnica média na arteríola, ela é composta de pelo menos 2 camadas de fibras musculares, tá? Olha, aqui dá para contar, olha, tô vendo um núcleo, uma camada, outro núcleo, outra camada, outro núcleo, outra camada. Então, nessa arteríola, eu tenho 3 camadas de fibras musculares. Então, se tem pelo menos 2, eu sei que essa daqui é uma túnica, é uma camada média de uma arteríola. E por último, nós temos a adventícia. Pessoal, a adventícia, ela é formada por tecido conectivo. Porém, nós não temos células. Então, a adventícia está aqui presente, só que ela é acelular. Ela não tem células, ela só tem matriz extracelular. Tá ok? Então, essa é uma característica presente aí da estrutura de arteríola. Então, ela apenas tem uma estrutura de matriz extracelular e não tem nenhuma célula. Então, quando a gente vê uma íntima muito reduzida, uma média com pelo menos 2 camadas de fibra muscular e uma adventícia apenas com matriz extracelular, você tem uma arteríola. E agora vamos falar da estrutura de uma vênula. Olha só, gente, isso daqui é uma vênula. Como é que a gente observa essa vênula? De novo, ela está bem reduzida, né? Ela está mais reduzida até que a arteríola. Se a gente vê aqui a espessura de parede, né? A parede dela está mais simples do que da arteríola. Mas ainda assim mantemos as 3 camadas. O que a gente tem? Primeiro, a túnica íntima. De novo, está aqui ó, o núcleo, né? Da túnica íntima. E o tecido subendotelial a gente nem consegue ver. Ele está presente aqui apenas como membrana basal. Segunda camada, túnica média. Como a gente vai enxergar a túnica média aqui? A gente vai enxergar a túnica média como uma única célula muscular. Tá? Então, uma celulinha. Então, nós temos uma camada. Se a gente tem apenas uma camada, a gente tem uma vênula. E por último,
a camada adventícia. Novamente, a adventícia está presente, mas ela não tem células, ela só tem matriz extracelular. Portanto, ela vai ser formada por matriz extracelular apenas. Então, a adventícia, ela é acelular. Então, olha só, gente, arteríola e vênula, elas são bastante semelhantes no quesito de íntima e no quesito de adventícia. Elas vão diferir apenas no quesito de túnica média. Então, na arteríola, 2 ou mais camadas. Na vênula, uma única camada. Perfeito. Pessoal, então eu vou interromper rapidinho a gravação agora, só para a gente evitar qualquer tipo de problema. Tá? Deixa eu parar aqui. Parar a gravação.